Salve, sexto ano! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor Leandro falando aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, ok? Dando sequência ao volume 1, né? Da apostila 1, já estamos no final dela, beleza? E nós vamos continuar falando sobre assuntos relacionados a divisores. Só que agora nós vamos falar sobre a classificação dos números quanto ao número de divisores que esse número possui. Beleza? Aí surge a seguinte pergunta, né? O que é um divisor, né? A matéria de divisores a gente viu, né, antes das férias. Então, para relembrar vocês, né? Divisor é um número no qual, quando eu pego um número maior do que ele, eu divido pelo divisor, o resultado é uma divisão exata, né? Relembrando, se eu pegar, por exemplo, o número, sei lá, eu pego 30. Opa. Que isso? Agora sim. Então eu pego o número 30 e divido por 15. Por exemplo, né? A gente sabe que se eu dividir 30 por 15 vai dar 2 e vai dar resto zero, né? Se deu resto zero, é a divisão exata. Logo, o número 15 ele é divisor de 30, né? Beleza? Agora se eu pegar o número, sei lá, 36 e dividir por 15, a gente sabe que vai dar 2 e sobram 6. Teve resto aqui, né? Então, logo, 15 não é divisor de 36. Tá bom? Só para relembrar o que é um divisor, tá? Aí nós vimos a parte de divisores, vimos o MDC, né? Máximo divisor comum, né? E agora, como determinar os divisores, né? Critérios de divisibilidade. Agora nós vamos ver a classificação dos números quanto ao número de divisores que esse número possui, né? Então, primeiramente, antes da gente ir para a aula, pause esse vídeo e tente fazer esses exemplos aqui na página 49 mesmo, tá? Vocês vão tentar analisar a quantidade de divisores entre os números 1 e 12, tá? Quantos divisores cada número até o número 12 possui, beleza? E tente responder as questões abaixo, beleza? Eu vou dar um tempinho aqui e daqui a pouco eu retorno. Beleza. Uma vez que vocês tentaram fazer os exemplos, vamos conferir para ver se está correto, né? Então, primeiramente, pessoal, quando a gente vai determinar um divisor, né, ou quais são os divisores de um número, a gente sempre começa dividindo esse D de 1, eu quero saber quem são os divisores do número 1. Então, eu sempre começo pelo número 1, né? E termino no próprio número. No caso do número 1, o número 1 e ele próprio é o próprio número 1, né? 1 dividido por 1, 1. Então, o número 1, ele possui apenas um divisor, que é o número 1. Beleza? O 2, né? O número 1, gente, só para lembrar, né, que o número 1, ele é divisor de qualquer número, né? Então, todo número, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, já pode colocar o número 1 em todos, tá? Ele vai aparecer em todos. Todo número é divisível por 1, beleza? Qual que é o próximo número que eu vou tentar? É o número 2, né? No caso aqui para saber que são os divisores do número 2. E a gente sabe que 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Então, o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? O 3, ele é divisível por 1. Por 2, ele não é, né? Porque a gente sabe que 3 é ímpar. O número ímpar não é divisível por 2. Né? E o próprio número 3, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1. O número 4, né? Ele é divisível por 1. Ele é par. Todo número par é divisível por 2. Né? Por 3 ele não é. E ele é divisível por ele mesmo. Né? Então, o número 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Ou seja, 1, 2 e 4 são divisores do número 4. O 5, ele é divisível por 1. Não é por 2 porque 5 é ímpar. Né? Não é por 3 porque não é um múltiplo de 3. Não é por 4 porque se ele não é par, né? Então não tem como ser divisível por 4. E ele é divisível por ele mesmo. Beleza? Pessoal, quando vocês forem verificar quais são os divisores, vocês têm que aplicar aqueles critérios de divisibilidade
que nós vimos 2 aulas atrás. Beleza? Quando o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10, que foram os critérios que nós vimos. Beleza? Aqui tá tranquilo, por quê? Porque é do 1 a 12, né? Então são números relativamente baixos, né? Divisões de 6, né? Ele é divisível por 1, ele é par, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, porque a gente sabe, né, que 3 vezes 2 é igual a 6, né? Logo, 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Quanto a isso, tranquilo, né? Não é divisível por 4, não é divisível por 5 porque não termina em 5 e é divisível por ele mesmo, tá? Por 7, né? Não é divisível por 2 porque não é par, não é divisível por 3, não é divisível por 4, não é divisível por 5 nem por 6, mas é por ele mesmo, tá? Por divisores de 8, né? Ele é par, então logo 8 dividido por 2 dá 4, né? 2 é divisor de 8. Se 8 dividido por 2 dá 4 e dá divisão exata, 8 dividido por 4, né, dá 2, né? Se a gente inverter aqui, né, continua dando uma divisão exata. Então, logo, o 4 ele é divisor de 8. Beleza? 1, 2, 4. Não é por 5. Não é por 6, porque não é divisível por 3. Ele é par, mas não é divisível por 3. Não é por 7 e é divisível por ele mesmo, tá? Por 9, ele não é par, então por 2, por 4 e por 6, o 9 não é divisível, né? Por 2, por 4, por 6. Ele é divisível por 3, né? Porque a gente sabe que 3 vezes 3 é igual a 9, né? Então 9 dividido por 3 vai dar 3. Ele não é divisível por 5, porque ele não termina em 5, né? Não é por 6, não é por 8, mas é por 9. Parou aqui. Os divisores de 10, né? Os divisores do número 10. Ele é par. Se 10 é par, então ele é divisível por 2. 2 é divisor de 10. Não é por 3, né? Porque como o número 10 tem mais de 2 algarismos, o que eu faço? Eu somo os algarismos que formam o número 10 e o resultado tem que dar um número múltiplo de 3 para saber se 3 é divisor de 10. E não dá, né? Porque dá 1, né? Então, 10 não é divisível por 3. 3 não é divisor de 10, né? Por 4 não é. Por 5, né? Ó, o número termina em 0. Então, ele é divisível por 5. 5 é divisor de 10, né? Não é por 6, porque ele é par, mas não é divisível por 3. Por 7 não é, por 8 não é, por 9 não é. E é divisível por ele mesmo, tá? Por 11, né? Ele não é par. Ele não é divisível por 3, porque se eu pegar os dois algarismos que formam o número 11, 1 mais 1 dá 2. 2 não é múltiplo de 3, né? Não tem 2 na tabuada do 3, não existe, né? Um número multiplicado por 3 dá o resultado 2, né? Então, não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 4, não é múltiplo de 5 que não termina em 0,5, não é múltiplo de 6, 7, 8, 9, múltiplo de 10 não é porque não termina em 0, mas é divisível por ele mesmo, tá? E 12, né? Ele é par, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3 porque os algarismos 1 e 2, ó, se eu somar os algarismos que formam o número 12, formam um número múltiplo de 3, né? Então, 3 3 é divisor de 12, né? 12 dividido por 3 dá 4, sobra 0, né? Então, se 12 dividido por 3 dá 4 e dá divisão exata, logo 12 dividido por 4 tem que dar 3 divisão exata. Dá divisão exata. Então, logo, o 4 também é divisor de 12, né? Por 5. Por 5 ele não é, porque não termina em 0 ou 5. Divisão por 6, ó, ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Então, logo ele é divisível por 6. 6 é divisor de 12. Não é por 7, não é por 8, não é por 10, porque termina em 2, né? Não termina em 0,5. Não é por 11, mas é por ele mesmo, 12, né? Então, vocês percebem, se eu pegar
os números de 1 até 12, né? Eu tenho números que possuem poucos divisores, números que possuem muitos divisores e um caso especial que possui apenas um divisor, que é o número 1, né? Então aí você vai responder as questões, né? Aí você vai perguntar, aí pergunta aqui para vocês, né? Olhando aqui para a resolução, né, desse exemplo, só dá fazer uma correção aqui, porque aqui só botar a vírgula que está cobrindo aqui o número 11, só para ficar certinho, beleza? Então o que é o menor divisor de todos esses números? Eu acabei de falar, né? Ó, quem aparece em todos os conjuntos divisores é o número 1, né? Então o menor divisor de qualquer número, ou melhor, qualquer não, né? Calma, né? Qualquer número maior que 0, tá? É o número 1. Tá? O 1 é o menor divisor de todos esses números que nós tentamos. Que nós vimos, tá? Qual que é o maior divisor de cada um desses números? Ó, é só olhar quem que é o maior, ó. Pode ver que do 1 é o próprio 1. O maior divisor de 2 é o próprio 2. O maior divisor é o próprio 3, até chegar no 12, né? Que é o próprio 12. Então, o maior divisor é o próprio número, né? É o próprio número. O maior divisor de qualquer número é o próprio número. Tá bom? Ó, aí vem o C. Há números com mais de 2 divisores. Quais são, né? Aí você vai olhar aqui, ó. O 1 só tem um, o 2 tem 2 divisores, o 3 tem 2 divisores, ó. O 4 tem mais de 2 divisores. O 6 tem mais de 2 divisores. 4, 6. O 8 tem mais de 2 divisores. O 9 tem mais de 2 divisores. O 10 e o 12. Tá? Pode ver que eles têm mais, todos esses números têm mais de 2 divisores. Há números com menos de 2 divisores. Qual é? Ou melhor, está perguntando, há números com menos de 2 divisores? Que números são esses, né? É o número 1, né? O número 1 é o único número, né, que possui menos de 2 divisores. O único número com menos de 2 divisores. Então, é o número 1. Tá? E existem números com exatamente 2 divisores? A gente viu que existe. Quais são esses números, né? Então, a gente vai começar com o número 2. Ó, o 3 é 1 e ele mesmo. O 5 é 1 e ele mesmo. O 7 é 1 e ele mesmo. E o 11, 1 e ele mesmo. Então, esses números possuem apenas 2 divisores, que é o número 1 e o próprio número. Tá? Aí pergunta, né? Qual característica que todos esses números possuem em comum? Dê uma olhadinha. Né? Todos esses números possuem como divisores, independentemente se tem 2 ou mais divisores, né? Como divisores, o 1 e ele mesmo. Qualquer número, tirando o 0, né? Possui como divisores o 1 e ele mesmo, né? No caso do 1, né? O número 1 é ele mesmo, né? Então, também entra nessa característica, tá bom? Aí vem a classificação que eu falei, né? Quanto ao número de divisores, né? Se o número possui exatamente 2 divisores, né? Eles são chamados de números primos. Quais divisores são esses? É o 1 e ele mesmo. Tá bom? Sempre. Números primos possuem apenas 2 divisores, que é o número 1 e o próprio número. Aqui nós temos como exemplo, ó, de números primos aqui entre 1 e 12, ó, o 2, ó, o 3, o 5, o 7 e o 11. Isso até o 12, né? Se a gente for fazer aumentar, a gente quer saber, sei lá, até os 50, existem muito mais números primos. Tá bom?
Aqui nós temos números com mais de 2 divisores. Esses números com mais de 2 divisores, eles são chamados de números compostos. Então, entre o 1 e o 12, ó, o 4 é composto, o 6 é composto, o 8 é composto, ó, porque tem 4 divisores, o 9 é composto porque tem 3 divisores, o 10 é composto porque tem 4 divisores e o 12 é composto porque tem 6 divisores. Tá bom? Então, tem mais de 2 divisores, é um número composto. Tá? Tem exatamente 2 divisores, é número primo, que é o 1 e ele mesmo. Né? Aí vem a seguinte pergunta, né? E os números 0 e 1? Né? Nós vimos o 1, você pode ver que o 1 ficou de fora dessa classificação. Tá? O 1, ele não é nem número primo e nem é composto. Tá? Por quê? O número 1, ele possui apenas um divisor. Ele possui apenas um divisor. Então, ele não entra nessa classificação de números primos e compostos. Tá? E o 0? Ele entra nessa classificação? Tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei que todo número maior do que 0 possui como divisores 1 e o próprio número. Beleza? O que é um divisor mesmo? É quando eu pego o número menor, faço uma divisão para o número maior e dá uma divisão exata. Né? Aqui, por exemplo, 20 dividido por 4 é igual a 5 e sobra 0. 4 é divisor de 20. Beleza? E se eu fosse dividir 20 por 0? Né? Ou melhor, eu vou corrigir aqui, né? Na verdade, lembra que eu falei daquela regra? Quase todos os números eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Se eu pegar o 0 e dividir por ele mesmo, fizer 0 dividido por 0, isso não pode. Né? Primeiro mandamento da matemática, né, gente? Jamais dividirás nada por 0. Né? Isso na matemática básica, tá? Bem mais pra frente tem uma resposta para isso daí, mas deixa pra lá. Por enquanto acredita em mim, tá? Jamais dividirás nada por 0. Beleza? Então, o 0 também não entra nessa classificação de números primos e compostos, tá? Então, são números... Essa classificação ela vale para números maiores do que 1. Tá bom? Aí na página 50, tá? Agora que nós já sabemos o que são números primos e números compostos, tá? Você vai escrever a sequência dos números primos até o número 20, né? Então, você vai pegar... Até o 12 nós já descobrimos. Aí temos o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, 20. Então, tente fazer, tá? Dá mais uma pausa nesse vídeo e tente fazer os itens, os exemplos F e G, tá? E aí, conseguiram resolver, meninos? Vamos conferir? Então, até o 12, nós sabemos que os números primos, né, que nós já descobrimos, né, são os números primos até 12, né, que nós vimos, são os números 1, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Esses números a gente já sabe que são primos, tá? Aí falta o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Beleza? Pessoal, só um detalhe importante, tá? Existe apenas um número primo par, que é o número 2. Tá? O resto dos números pares são números compostos, tá? Porque todos os outros números pares são divisíveis por 2. Né? Por exemplo, número 4, né? O 4, a gente sabe que é divisível por 1, ele é par, ele é divisível por 2 e é divisível por ele mesmo. Né? Então, ó, já tem 3 divisores, já deixou de ser um número primo, é um número composto. Tá? Então, todo número, exceto 2, né? Todo número par vai ter sempre mais de 2 divisores, então são números compostos. Tá?
Então, essa é a observação que eu tenho para fazer. Então, essa é uma coisa que preste atenção, tá, gente? O único número primo par é o número 2. Tá? Então, ó, o 14 está excluído porque é par, o 16 está excluído porque é par, o 18 está excluído porque é par e o 20 está excluído porque é par. Beleza? Sobrou quem? 13, 15, 17, 19. Tá? O número 15, ó, vocês percebem que ele termina em 5. Né? Todo número que termina em 5 é divisível por 5. Então significa que o 15, os divisores de 15 é o número 1. Já aparece o 5 aqui, né? E ele mesmo. Então já tem mais de 2 divisores. Além de tudo, o 15 também é divisível por 3, né? Porque a gente sabe que 15 dividido por 3 dá 5, né? É só usar o critério de divisibilidade por 3, né? Se eu pego os algarismos que formam o número 15, vai dar 1 mais 5 é igual a 6. Ó, 6 é múltiplo de 3. Tem na tábua do 3 lá. 3 vezes 2, 6. Então, o 15 ele já tem mais de 2 divisores. Tem 4 divisores, né? Então, o 15 também é excluído aqui. Sobraram quem? O 13, o 17 e o 19, né? O 13, o 17 e o 19, eu já vou adiantar para o vídeo não ficar muito extenso, eles já eles não obedecem a nenhum critério de divisibilidade. Eles não são divisíveis por 2, porque eles não são pares. Não são divisíveis por 5, porque não termina em 0, 5, né? Não são divisíveis por 5, que não terminam em 0 ou 5. Não são divisíveis por 6, porque eles não são pares e não são divisíveis por 3. Né? Não obedecem a nenhum critério de divisibilidade. Então, eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, o 13, o 17 e o 19, eles são números primos. Tá bom? Então, se eu for escrever a sequência dos números primos de 1 a 20, né? Até 20, né? São esses números primos. Tá bom? Aí vocês vão perguntar para mim, pô, professor, mas eu tenho que decorar quais são os números primos, né? Pessoal, é bom vocês terem uma ferramenta, tá? Para poder descobrir se o número é primo ou não. E existe, tá? Só que antes de conhecer essa ferramenta, tem a pergunta G, né? A sequência de números primos é finita ou infinita? Vocês percebem que ó, até 12, quando a gente queria saber a sequência dos números primos até 12, né? E até o 11. Até 20, aumentou, foi para 19. Se a gente for até 50, a gente vai saber daqui a pouco. Se for até 100, a gente vai saber quais são os números primos até 100. Então, na verdade, essa sequência vai sempre crescendo de forma indefinida. Então, a sequência de números primos, ela é infinita. Infinita. Tá bom? Aí, que ferramenta é essa que a gente vai saber? Que ferramenta é essa que a gente usa para descobrir quais são os números primos? Né? Essa ferramenta, gente, chama-se crivo de Erastótenes. Tá? Erastótenes foi um matemático antigo grego que viveu nesse período aqui, né, no século 3 a.C. Ele foi um matemático muito importante, por quê? Porque, entre outros feitos dele, né, além de como descobrir números primos, ele também ajudou, ele fez o cálculo de quanto a Terra tem de raio, né, que a Terra é uma circunferência, né? Ele ajudou a calcular o raio e a circunferência. Na verdade, só corrigindo, né? Ele calculou qual é a circunferência, o perímetro da Terra há aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Não tinha computador, não tinha nada, né? Somente com conhecimentos antigos de matemática, tá bom? Então, Erastótenes foi um matemático super importante, né? Que ajudou a gente a saber qual que é a circunferência da Terra, né? Qual que é e, consequentemente, qual que é o raio da Terra, enfim, né? E também ajudou a desenvolver a ferramenta que ajuda a descobrir quais são os números primos. Então, aqui nós temos uma tabela
tá? De 1, que vai de 1 até 50. Tá bom? O que vocês vão ter que fazer? Pessoal, dá mais uma pausa e siga esse roteiro aqui, ó. Tá? Essa tabela está na página 50, tá? E risca e siga o roteiro, tá? Que está determinado aqui. Daqui a pouco vocês despausam e a gente vai conferir isso daí, tá bom? Então vamos lá. Para quem não entendeu, como é que eu faço, ou como é que eu trabalho com o crivo de Eratóstenes, com essa tabela aí para saber quais são os números primos até o número 50, tá? Primeiro passo do roteiro, né? Você vai riscar o número 1, porque a gente não quer descobrir quais são os números primos de 1 a 50. Eu acabei de falar que o 1 ele não entra na classificação de primos e compostos. Ele não é nem número primo, nem número composto. Então, os números que não são primos, eu vou riscar de preto. Então, o 1 está fora. Ele não é primo. Tá bom? Aí eu vou pegar o... Como nós já conhecemos quais são os números primos até 12, pelo menos, ou melhor, até 20, né? Até 20 a gente já conhece já quais são os números primos. A gente acabou de fazer aqui em cima, né? Então eu vou pegar o primeiro número primo, que é o número 2, né? E vou riscar, eu vou tirar todos os múltiplos de 2. Pessoal, múltiplos de 2 são os números pares. Então os números pares eu tiro da tabela. Vou riscar aqui, ó. Tiro 4, tiro 6, tiro 8. Né? Vou fazer aqui, ó. 12, 22, 32, 42 são pares. Ó, tudo que for par eu vou tirar aqui, ó. Tá fora. Tudo que for par, sai. Tá bom? Aí, eu vou pegar o próximo número primo. Quem é? É o número 3. Né? O número 3, como a gente sabe que é primo, a gente não risca o número primo. Só que eu vou riscar todos os múltiplos de 3. Né? Então, por exemplo, 3. 3 mais 3, 6. Já está riscado. Mais 3, 9. Tira. Mais 3, 12. Já está riscado. Mais 3, 15. Sai. Mais 3, 18. É par, então já está fora. Mais 3, 21. Mais 3, 24 já está riscado. Mais 3, 27. Mais 3, 30 já está riscado. Mais 3, 33. Mais 3, 36 já está riscado. Mais 3, 39. Mais 3, 42 já está riscado. Mais 3, 45. Mais 3, 48. Já está riscado. Beleza? Então já tirei todos os múltiplos de 3. Quem que é o próximo número primo? É o número 5. O 5 ele é primo, então não vou riscar ele. Mas os múltiplos de 5 eu vou tirar. Pessoal, múltiplos de 5 são todos os números que terminam em 0 ou 5. Então vamos ver. Número que termina em 5 aqui, ó. Deixa eu ver. O 10 já está fora. O 15 já está fora. O 20 já está fora. Ó, o 25, ó, já tira. Ó, o 35 termina em 5, então já pode tirar também. Já fora. Ó, e todos os números que terminam em 0, ó, já estão riscados porque são pares. Então já tirou, né? São divisíveis por 2. Beleza? Aí qual que é o próximo número primo? Tá? É o 7. Deixa eu pegar uma outra cor aqui diferente. Pronto. É o 7. O 7 é número primo. Né? Então eu vou pegar todos os números múltiplos de 7 e vou tirar dessa tabela aqui. Ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Já está riscado. 7 vezes 3, 21. Já está riscado. 7 vezes 4, 28. Já está riscado. 7 vezes 5, 35. Já está riscado. 7 vezes 6, 42. Já está riscado. 7 vezes 7, 49. Né? Aí você vai fazendo isso, né, até não sobrar nenhum número primo. Nenhum número, desculpa. Eu conseguir limpar. Eu vou pulando, né? Eu passo para o próximo número primo. Só que, pessoal, eu vou dar uma dica, tá? Até o 50, você vai colocando até o número 7. Tá? Então,
O que sobrou, né, depois que eu tirei os múltiplos de 7, são os números primos. Ó. O 2 é primo, o 3 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo, o 17 é primo, o 19 é primo, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e o 47. Tá bom? Porque qual que é o segredo dessa ferramenta do crivo de Eratóstenes, tá? O maior número primo que eu tenho que usar para tirar os múltiplos dele, tá? Ah, esqueci do 5, né? O 5 é número primo também, né? O segredo é o seguinte. Por que eu parei no número 7? Porque se eu fizer 7 vezes 7, é igual a 49. O resultado desse maior número primo que eu vou utilizar, multiplicado por ele mesmo, não pode estourar o limite que era 50. Que essa tabelinha vai até 50. Tá? Se fosse até 100, por exemplo, né? Se em vez de saber quais são os números primos entre 1 e 50, eu quero saber os números primos entre 1 e 100. Né? Então, por exemplo, se 7 vezes 7 é 49, quem que é o próximo número primo depois do 7? O 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, eu ia usar o 11. 11 vezes 11 é igual a 121. Então, o 121, tá? Ele já ultrapassa 100. Então, eu continuo parando no 7. Né? Depois que eu tirei todos os múltiplos de 7, né, o que sobrou são os números primos. Essa ferramenta, é assim que se usa a ferramenta chamada crivo de Eratóstenes. Tá? É a tabela para você saber quais números primos tem entre 1 e um determinado número. Aí, para encerrar a aula, né, vamos responder as perguntas aqui rapidinho. Né? Qual é o número primo par? Eu acabei de falar, né? É o número 2. O número 2 é o único número primo par. O B. Quantos números primos você encontrou até os 50? Então é só, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu tenho 15 números primos entre 15 números primos, tá? Entre 1 e 50. Né? Então essa ferramenta, esse crivo de Eratóstenes é bem eficiente, tá bom? Então é isso aí, gente. 33 minutos de vídeo, tá bom? Pessoal, procurem estudar. Tudo bem que qualquer parte da matemática é importante, lógico, mas essa parte vai ser super importante por quê? Porque depois a gente vai aprender decomposição em números primos, decomposição em fatores primos. Né? Eu vou pegar um número e vou transformar num produto de números primos. Né? Numa multiplicação de números primos, desculpa. Né? E essa ferramenta vai ser super importante. Lembra que eu falei na aula de MDC que a gente tem um outro método de calcular MDC, um outro método para calcular MMC, usando os números primos. Então, é super importante que vocês saibam isso daqui, para depois, na hora de calcular MMC e MDC, né, para vocês não se enrolarem, para vocês não ficarem fazendo na raça, igual a gente estava fazendo em aulas passadas. Por quê? MMC e MDC, vocês vão usar a rodo agora no sexto ano. MDC, vocês vão usar bastante em operações em simplificação de frações, tá? E MMC vocês vão usar, entre outras situações, em adição de fração com denominadores diferentes, tá? Então, vocês vão usar pra caramba, desculpa a palavra, mas para vocês entenderem, né, a importância de vocês saberem números primos, vocês vão usar muito números primos daqui para frente, tá bom? Então, isso aí tem... Ó, pessoal, 2 exercícios, tá? Eu vou recomendar exercícios 1 a 3 na própria apostila 1, tá? O exercício 2 eu excluí porque é um exercício que tem que ser feito de forma presencial, tá bom? Então são poucos exercícios, mas o fato de ter poucos exercícios não significa que não seja importante, tá bom? Eu ia emendar essa aula com a aula de decomposição em fatores primos, mas é melhor deixar a decomposição à parte, tá? Eu vou dedicar uma aula somente a respeito de decomposição em fatores primos. Tá bom? Um abraço, cuide-se e até o próximo vídeo. Valeu!